Mas as pessoas sempre elas querem determinar o seu hoje pelo amanhã, mas a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. E o problema é que muitos querem prever o futuro e não acreditam no maná, que amanhã tem maná novo. Não acredita que Deus pode abrir uma porta hoje, com um passo de fé que eu der hoje. Eu simplesmente obedecer e eu sei aonde é o meu lugar. Eu sei onde eu devo estar. Pai amado, Pai querido, primeiramente, meu Deus, eu quero agradecer, meu Pai, por essa casa firme. Meu Pai, ela é um presente. Ela é um presente, meu Deus, e só nos ensina que o Senhor, meu Deus, abre as portas, o Senhor dá as ideias, o Senhor capacita as pessoas a realizarem, o Senhor, meu Deus, nos ajuda a executar projetos. E nós dedicamos, meu Deus, essa casa firme ao Senhor. Meu Deus, são 25 horas de orações, meu Pai, de palavra, de declarações, meu Deus, de jejum, porque nós também, meu Deus, abrimos, e hoje, meu Deus, é o nosso quarto e último jejum da purificação, da desintoxicação. E é para a glória de Deus, meu Deus, é o Senhor, meu Pai, que instruiu, que colocou no coração, meu Deus, da bispa, para nós executarmos esse projeto, para abrirmos esse jejum, meu Deus. E quantas respostas nós estamos tendo já? Quantos testemunhos? E eu só tenho a agradecer. Meu Pai, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, cometemos, deixamos de realizar. Meu Pai, nos perdoa, Senhor, por atitudes diretas ou indiretas, voluntárias ou involuntárias, pensadas ou não pensadas, conscientes ou inconscientes, meu Deus, nos perdoa, Senhor. Meu Pai, perdoa, Senhor, a cada um de nós. Meu Pai, visita cada coração, visita as famílias, visita, meu Pai, a cada homem, mulher, a cada líder, a cada jovem, meu Deus, a cada um, meu Pai, que faz parte desse projeto, a cada um, meu Pai, que está aqui, ou aqueles que estão pela transmissão, que o Senhor possa, meu Deus, arrancar todo o peso, arrancar toda a carga, toda a angústia, toda a tristeza, toda a confusão, oscilação, todo ataque na mente, ataque na alma, meu Deus, talvez tristeza, angústia, meu Pai, essa instabilidade, essa oscilação, meu Pai, essa vontade de parar, meu Deus, essa vontade de desistir, essa vontade de retroceder, esses pensamentos questionatórios, meu Deus, questionação, meu Pai, murmuração, dúvidas, pensamentos, sentimentos, meu Deus, que estão tomando, meu Pai, os corações, a vida, meu Pai, dividindo casais, dividindo famílias. Meu Pai, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos, meu Deus, todo controle diabólico contra o nosso povo, sobre o nosso povo, sobre a igreja, sobre o ministério Mudança de Vida. Meu Pai, todo espírito que se levantou para, meu Deus, para desestabilizar, meu Pai, para desestabilizar, para desequilibrar, meu Deus, o nosso povo, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. Meu Deus, tome o controle, meu Pai. Tome o controle desse trabalho. Tome o controle desta reunião. Tome o controle desta casa firme. Meu Pai, não somente agora às 19h30, mas daqui a pouquinho às 23, daqui a pouquinho à meia-noite, às 2, às 5, às 7, meu Deus, até o encerramento desse jejum, meu Pai, meu Deus, ao meio-dia, meu Deus, eu peço, coloque a Tua mão, meu Deus. Eu declaro, meu Pai, uma quarta-feira de glórias, uma quinta-feira de respostas, uma sexta-feira de definições, meu Pai, um final de semana extraordinário e sobrenatural sobre o nosso povo. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com seus projetos e declaro materializados, concretizados, realizados, cumpridos. E eu declaro você se tornando um grande instrumento nas mãos de Deus.
Eu declaro você se levantando como grandes autoridades. Eu declaro os frutos do Espírito sendo derramados na sua vida. Eu declaro que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, tomado de poder, tomado de glória. Que as palavras que saírem da sua boca se cumpram. Que as declarações, elas ultrapassem os telhados e cheguem nos endereços devidos. Eu declaro, enquanto você está na casa de Deus, Deus está na sua casa mudando a cabeça de marido, de esposa, de filhos. Eu declaro, enquanto você está aqui buscando a cura, Deus está curando muitos nos hospitais. Deus está limpando leitos. Deus está esvaziando quartos. Eu declaro o poder do Altíssimo tomando a tua vida. E você, desde os mais fracos valendo por 100 e o mais forte valendo por 1000. Eu declaro, meu Deus, em todos os sentidos, o nosso povo se tornando, meu Pai, como os valentes de Davi, os mais fracos valendo por 100 e os mais fortes valendo por 1000, meu Deus. Meu Pai, eu declaro um exército aqui. Um exército, meu Deus, que vai assumir o seu lugar, vai vestir toda a armadura de Deus e vai para a guerra, meu Deus, porque sabe e tem a convicção e tem a certeza que o seu general é Jesus Cristo. Eu declaro, meu Pai, o Senhor à frente desta batalha, guerreando e já nos dando a vitória em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, você é mais que vencedor. Diga, eu sou mais que vencedor. E tudo posso naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Seu pessoal, acho que vai querer hoje que eu prego no escuro, né? Ninguém vai acender não, pessoal? Aí, ó. O pessoal tá meio lerdinho, ainda fica com esse monte de move mexendo, né? Fala para essa pessoa, muito boa noite para você. Você tenha uma noite extraordinária, porque o seu Deus é extraordinário. E tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Pode sentar por um momento. Graças a Deus, graças a Deus. Olha, eu estava aqui, eu tenho algumas Bíblias, né? Eu peguei essa Bíblia, maravilhosa, eu gosto muito dessa Bíblia também. E eu abri, caiu aqui em Salmos 25, né? Eu quero ler para você porque casa muito o que eu vou falar hoje. O Senhor, a ti entrego minha vida, confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado. Repita comigo, quem confia em ti jamais será envergonhado. Mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor, ensina-me por onde devo andar. Isso é algo maravilhoso. Quando eu aprendo o caminho certo, o propósito certo, o objetivo certo, aquilo que Deus tem comigo. Mostra-me o caminho certo, ensina-me por onde devo andar, guia-me pela tua verdade, ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em ti ponho, repita comigo, a esperança. Todo dia você deposita esperança no Senhor. Fala, todos os dias eu deposito a minha esperança no Senhor. Lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Não te lembras dos pecados e da rebelião de minha juventude. Sim, se puxarmos o histórico, só Deus. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. O Senhor, repita comigo, é bom e justo. O Senhor é bom e justo.
mostra o caminho correto aos que se desviam, guia os humildes na justiça e ensina-lhes seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade todos que cumprem sua aliança e obedecem a seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa-me meus pecados, que são muitos. Quem são os que temem ao Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Viverão em prosperidade, e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que temem. Ele lhes ensina a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados, repita comigo, os meus olhos. Coloca assim, os meus olhos estão sempre, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Ou seja, você olha para cima e Deus te livra embaixo. Amém, pessoal? Eu olho para cima e Deus me livra das armadilhas embaixo. Eu somente confio em Deus. Eu olho para Deus. Eu não fico olhando ou tentando prever, inclusive, um dos versículos que eu vou ler hoje, que é 1 Samuel 15, fala de presunção. Presunção é como adorar, idolatrar ancestrais. É na versão mensagem. Por que será isso, essa expressão, né? A presunção é como você está presumindo, você está pegando o ensinamento de pessoas que não deram certo. E é o que eu vou falar um pouco de Saul, né? Meus problemas só aumentam, livra-me de toda a minha angústia, atenta para a minha dor e para o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados, vê quantos inimigos tenho. Você tem muitos inimigos, sim ou não, pessoal? Amém, todos nós temos. Eu tenho um monte também, calma. O pessoal tem medo de falar, não, você tem muitos inimigos, mas o que o Senhor diz com isso? Vê quantos inimigos eu tenho e a crueldade com que me odeiam. Protege minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti, repita comigo, pois em ti me refugio. Que a integridade e retidão me guardem, pois em ti ponho minha esperança. O Deus que resgata, resgata Israel de todas as suas angústias. Que com integridade, uma pessoa íntegra é uma pessoa que está por inteiro. Amém, pessoal? Jesus é a porta. Jesus é a verdade. Portanto, quando alguém não entra pela porta correta, que é Jesus, e escolhe qualquer outra porta, é porque qualquer coisa serve. O lamentável é que Saul já havia encontrado a porta correta, repita comigo, que é Deus. Ele já havia defendido os interesses do Senhor, mas a instabilidade em seu caráter fez quebrar princípios, semear sementes erradas. E Deus não pôde mais ser nem falar com ele. E é por isso que encontramos crentes amargurados, frustrados com a vida decadente. Uma vida miserável, uma vida mediana. Porque estão quebrando princípios, semeando as piores sementes, e com isso Deus não pode cumprir o que prometeu. Quebrar princípios envolve mentir, ser infiel, não apenas com Deus, mas também com o cônjuge, com o patrão, e muitos estão ignorando, passando por cima de algo sério. Em 1 Samuel 13 diz, no versículo 13, disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração
e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Muitos estão perdendo uma vida maravilhosa, propósitos maravilhosos, projetos grandes, projetos extraordinários devido à sua instabilidade, devido à sua integridade. Porque no momento da pressão de um cônjuge, no momento da pressão de um filho, de um patrão, está trocando o que é certo pelo duvidoso. Está trocando o grande pelo pequeno. Está sendo guiado pelas pressões. E Davi encontrou, ou melhor, Deus encontrou em Davi uma pessoa que não é guiado pelas pressões. Uma pessoa que confia integralmente em sua palavra. A promessa era que Deus estabeleceria o reinado de Saul para sempre, mas ele fez o jeito dele, quebrando princípios, desobedecendo, não aceitando a soberania divina, quebrando o princípio da mordomia, não cooperou com Deus. O homem segundo o coração é aquele que é fiel, aquele que obedece 100% às direções de Deus e às direções de pessoas que são guiadas por Deus. Davi errou gravemente, perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado que cometeu, mas agiu completamente diferente de Saul. Em vez de procurar feiticeiros, como Saul procurou, Davi colocou a boca no pó e orou com força da alma, até que Deus se manifestar na vida dele. Em Salmo 51 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro. O que seria um coração puro, pessoal? Com as intenções e motivações corretas. Que simplesmente tem um desejo, tem um interesse, tem a motivação total de cumprir as vontades, os desejos de Deus. Crie em mim um coração puro, ou seja, me faça que as minhas decisões, as minhas vontades, as minhas motivações, a força que eu coloco num projeto, seja simplesmente para agradar a Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Olha, isso é algo muito importante. Porque tem pessoas que não entendem que a sua instabilidade está ligada à sua identidade. Quanto mais convicto você está em Deus, menos oscilante você é. Porque você sabe ouvir a voz de Deus. Você identifica quando Deus fala com você. Você tem a sensibilidade do Espírito. Você simplesmente, como eu li aqui no Salmos 25, eu olho para cima e Deus me livra das armadilhas embaixo. Eu não estou olhando para notícias. Eu não estou olhando para doenças. Eu não estou olhando para a economia. Eu não estou olhando para problemas visíveis, palpáveis, tocáveis. Eu simplesmente confio na palavra de Deus. Eu creio no intangível e Deus materializa o tangível. Não expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação. Na segunda-feira eu falava sobre isso ainda, sobre os meus filhos depois de ter visto o filme do arrebatamento. Eles falaram: papai, eu não quero ficar. E eles não falaram que eles iam perder nessa terra. Eles não falaram os sonhos que eles não iam cumprir, ou talvez os desejos, as viagens, os brinquedos, aquilo que eles gostariam de maneira material. Eles simplesmente entenderam que a maior herança é a alegria da salvação. Repita comigo: alegria da salvação. Repita comigo: meu Deus, devolve-me a alegria da tua salvação. Essa tem que ser a sua oração. Será que você faz a sua oração todos os dias? Entendendo que a única fonte de alegria é a alegria de saber que vai ser salvo. E não que eu vou conquistar isso, ou vou pegar aquilo, ou vou ser curado daquilo, ou vou fazer aquilo, ou vou ter aquilo. Mas eu entender
Qual é a verdadeira herança, o verdadeiro presente? Deus disse: não busque bens ou riquezas, mas busquem bens duráveis e riquezas permanentes. Porque tem como identificar o que é durável e o que é permanente. Aquilo que o ladrão não pode roubar, aquilo que ninguém pode te tomar, é aquilo que é eterno. É a alegria da salvação. E sustenta-me com o espírito pronto. Isso é uma oração que a gente tem que colocar na porta do quarto, do trabalho, no carro, em todos os lugares, na capa do celular. Sustenta-me um espírito pronto a obedecer. Coisa que Saul não tinha. 1 Samuel 15. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Eu vou ler aqui, eu vou ler um pouco mais, porque eu acredito que cabe perfeitamente este capítulo aqui na versão mensagem. Samuel disse a Saul: o Eterno me enviou para ungir você rei sobre o seu povo, Israel. Agora escute o que o Senhor dos Exércitos de Anjos diz. Vou me vingar dos amalequitas pelo que fizeram contra Israel quando saía do Egito. Portanto, ataque os amalequitas, submeta todos, repita comigo, todos. Então não é 99%, então não é 100%, não é 50%, é 100%. Todos os pertences dos amalequitas à santa condenação. Queima, destrua, acabe. A santa condenação. Repita comigo, sem exceção. Isso é uma ordem clara. Você, ouvindo esta ordem, você tem dúvida do que Deus estava pedindo a Saul? Sim ou não, pessoal? É todos. Todos os pertences, todas as pessoas, sem exceção. Você deve destruir tudo, repita comigo, homens e mulheres, crianças, bebês. Não, meu Deus, bebê não. Tudo. Deus queria eliminar. Deus queria encerrar com os amalequitas. Tudo. E não somente o que eles têm, mas o que pertence a eles também. Eles queriam acabar, eliminar, encerrar, colocar um ponto final naquele povo. Amém, pessoal? Então, quando Deus nos dá uma ordem, não dá para deixar isso aqui, não dá para deixar este ponto, não dá para deixar esta pessoa, não dá para deixar este item. Quando Deus fala tudo, é tudo. Bebês, gado e ovelha, camelos e jumentos. Saul convocou o exército que se reuniu em Telaim. Ele os equipou para a guerra, 200.000 homens de infantaria de Israel e 10.000 de Judá. Saul marchou até a cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. O rei mandou dizer aos queneus: saiam daí, enquanto podem. Deixem a cidade imediatamente, do contrário serão confundidos com os amalequitas. Estou dando esta chance porque vocês trataram bem os israelitas quando saíram do Egito. Os queneus abandonaram a cidade. Saul atacou os amalequitas, desde Ávila até Sur, perto da fronteira do Egito. Ele capturou vivo Agag e exterminou todo o povo, como determinava a santa condenação. Ponto. Aqui podia ter finalizado, cumprido a promessa, né? Ele já errou pegando Agag, né? Mas aqui podia acabar a história como uma ordem simples. Deus, ele nos direciona sempre de maneira muito clara e objetiva. Mas se nós criarmos as nossas próprias direções e tentar relativizar as ordens que Deus nos dá, eu sempre vou criar uma boa justificativa e que aos olhos, ou melhor, aos ouvidos de quem ouve, é um argumento sofisticado e válido. Olha, recentemente eu falava com uma pessoa que falou: olha, bispo, eu não consegui vir na igreja. Por quê?
Porque se eu usasse esse combustível para vir na igreja, eu não teria combustível para trabalhar. Não é válido, pessoal? Porque a pessoa precisa do combustível para trabalhar. Mas as pessoas sempre elas querem determinar o seu hoje pelo amanhã, mas a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. E o problema é que muitos querem prever o futuro e não acreditam no maná, que amanhã tem maná novo. Não acredita que Deus pode abrir uma porta hoje, com um passo de fé que eu der hoje. Eu simplesmente obedecer e eu sei aonde é o meu lugar. Eu sei onde eu devo estar. Eu sei onde eu devo estar. Olha, no próprio domingo, algumas pessoas não vieram no domingo, e eu estava perguntando ainda para o bispo Pedroso, bispo, por que algumas pessoas não vieram? Ele falou, bispo, várias pessoas falaram que queria ficar este domingo com a mãe. E eu falei, por causa disso que não veio? Aí eu até fiz esse comentário, com uma pessoa, ela falou assim, então eu também vou ficar também com a minha mãe. E outra pessoa, também vou ficar com a minha mãe. Simplesmente não entendeu aonde deveria estar e usou um argumento, uma justificativa que parece válido, mas se esquece que domingo é só mais um dia, você pode ficar com a sua mãe no sábado. Sim ou não, pessoal? Você pode ficar na sexta, você pode ficar na segunda. Mas trocou aquilo que é grande por aquilo que é pequeno, mas não é pequeno. Ao mesmo tempo se torna pequeno quando você troca o que é grande. Você podia ter vindo aqui, ser reservado as suas 3 horas aqui na parte da manhã e depois ficado toda a tarde, dormido de conchinha com a mamãe. Mas o problema não é esse. O problema é que as pessoas pegam situações para justificar a sua inconstância. Ao invés de estar no lugar, ocupar o seu lugar e saber que aqui é a minha casa. Lembra de Jesus, quando ele estava pregando e as pessoas cutucaram Jesus, ali atrás, está tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs. Ele usou e ele virou e falou, olha, quem é minha mãe, meus irmãos e as minhas irmãs? Ele apontou para os discípulos e aqueles que estavam ouvindo ele e falou, aqui está minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, porque todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. A partir do momento que eu tenho um encontro com Deus, as minhas prioridades devem mudar. Amém, pessoal? Então, os lugares, em primeiro lugar, a mãe, o pai, os filhos precisam ir para segundo. Deus precisa estar em primeiro lugar. Deus precisa estar em primeiro lugar. Saul não adiantava se enganar ou simplesmente pela sua covardia, pela sua instabilidade ou pelos seus valores errados que ele tinha, buscando sempre o trono e não a Deus. Ele não podia se intimidar pela vontade dos soldados. Os soldados pegaram os despojos, mas para parecer, ou melhor, para não parecer desobediência, ele falou que eu peguei os melhores para sacrificar ao Senhor. Mas Deus não se importa tanto com o sacrifício quanto a obediência. Porque eu conheço muitas pessoas que são grandes doadores, mas mentem, enganam e cometem várias perversidades. Mas aquele que sacrifica não necessariamente será um obediente, mas aquele que obedece é necessariamente um sacrificante. Então, uma pessoa que ela sacrifica, talvez até faz em grandes ofertas, não necessariamente será salvo. Porque a Bíblia diz que o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma, ou seja, você pode ganhar o mundo inteiro. O que adianta você construir? Você pode construir grandes casas, mas pode estar construindo casas na areia, grandes mansões na areia. Mas como a Bíblia diz, se vir chuva, enchentes, alagamentos ou ventos, ela vai ruir. Então aqui,
Samuel, ele tinha dado uma ordem simples. Repita comigo, uma ordem simples. Saul e o exército mantiveram vivos apenas Agag e os melhores espécimes das ovelhas e do gado. Eles não submeteram a santa condenação. Repita comigo, eles não submeteram a santa condenação. O restante, que ninguém, repita comigo, eu gosto muito disso. O restante, que ninguém queria mesmo, foi destruído de acordo com a determinação de vida. Ou seja, o que é fácil, o que sobra, aquilo que ninguém quer mesmo, eu vou dar para Deus. É a frase do menininho e as duas moedas, né? Um era o dízimo, o outro era dele. E jogando para cima uma, jogando para outra, chegando para cima outra, jogou. E aí quando levantou demais, caiu a moeda no bueiro. Ele falou, meu Deus do céu, caiu a de Jesus. Mas o Eterno disse a Samuel, lamento ter constituído Saul rei. Ele me abandonou e se recusa a seguir as minhas instruções. Quando ouviu isso, Samuel ficou triste, clamou a noite toda ao Eterno, levantou-se bem cedo para encontrar com Saul, mas alguém o informou, Saul foi embora. Foi para o Carmelo inaugurar um monumento em honra a ele próprio. Olha que interessante. Ele, mas nem, como se diz, acabou de chegar e já está querendo sentar na janela. É a pessoa como Sebna, né? Estava já construindo um grande monumento, um grande túmulo, já está fazendo todo o seu movimento. Pessoas que não entendem o princípio da mordomia, não sabe ouvir, obedecer ordens simples, não construiu nada e já está falando, eu conquistei, eu matei, eu cheguei aqui. Não, infelizmente eu tenho que dizer que nada que você tem veio de você. É a oração que Davi fez. Tudo é de ti, tudo vem de ti e tudo volta para ti. Eu não tenho nada. A Bíblia diz que toda autoridade nessa terra foi estabelecida por Deus. Ou seja, toda autoridade, todo mundo, desde os reis, aqueles que perseguiram Israel, ao Nabucodonosor, até os hoje que nós vemos, os atuais, né, reis, que parece que estão destruindo a nação, tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E tudo parte dos maiores, tudo parte a partir do maior princípio dessa terra, que é o princípio, né, a lei, né, da semeadura. Então as pessoas não entendem que tudo que a gente está vivendo hoje é porque alguém plantou. Sim, uma geração, um povo que fez as suas escolhas, botou esses governantes que estão destruindo toda a nação. E agora está questionando, e agora está reclamando, agora está sentindo saudade. Então assim, aqui a gente vê Saul, ele já construindo um monumento em honra a ele próprio. Ele não fez nada, ele não conquistou nada, Deus deu tudo a ele. E ele já, com a sua cabeça arrogante, como nós vemos ainda, a causa da doença do rei Ezequias foi do mesmo jeito. Ele quase morreu com aquela úlcera que ele teve, aquela doença que ele teve. Ele quase morreu porque o orgulho dele subiu a cabeça. E ele acreditou que foi ele que venceu Senaqueribe. E ali, pela misericórdia de Deus, Deus deu a ele mais 15 anos. E a gente sabe o que ele entregou depois para a nação. Dali seguirá para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul tinha acabado de oferecer ofertas queimadas ao Eterno com os animais dos amalequitas. Samuel se aproximou e Saul disse, o Eterno abençoe você. Segui à risca as instruções, repita comigo, segui à risca as instruções do Eterno. Você sabe de uma coisa? Muitas pessoas nós atendemos e oramos,
acordamos nas madrugadas, vamos no trabalho dessa pessoa, vamos na casa dessa pessoa, e a gente ora e ora e ora e busca, né, por que essa pessoa não vence? Né? Já diversas vezes eu já falei, meu Deus, abençoa essa pessoa, o que essa pessoa vai ter que entregar? O que está acontecendo? Né? E posteriormente a gente vê muitas coisas que não foram reveladas, muitos atos que essa pessoa ela está cometendo. Porque quem conhece o coração é Deus. E muitas vezes nós estamos lutando por alguém que não está sendo verdadeiro conosco. Está falando com seus lábios que cumpriu à risca todas as direções e não cumpriu. Cumpriu e fez todos os procedimentos, fez tudo aquilo que precisava fazer, entregou tudo aquilo que precisava entregar, sacrificou tudo aquilo que precisava sacrificar, parou com todos os atos que precisava parar, que deveria parar. E aí manda mensagem diversas vezes. Olha, ultimamente, eu até fiz uma visita para uma pessoa ontem, e eu estava até mostrando para ela, olha aqui, ó, eu estou aqui, mas não podia nem estar aqui. Olha quantas mensagens. Mostrei para ela 54 mensagens. Isso foi no dia. Hoje eu estava com 41 mensagens. Eu estou lá lutando para responder, estou buscando. E olha que eu não sou nem o que mais responde mensagem. Tem aqui pessoas, pastores, bispos aqui, responde 100, 200. Então fica o dia inteiro respondendo mensagem, ora para essa pessoa, fala, manda mensagem, várias. Isso aqui é um procedimento, isso aqui é algo que nós entendemos, nós devemos cuidar das pessoas. Mas se nós não tivermos o mais importante dessa pessoa, a verdade, nós estamos entrando numa guerra que já está perdida. Quantas vezes eu falo com pessoas, olha, você vai fazer o que eu estou direcionando, porque senão não dá para te ajudar. Se você fala uma coisa para mim, e atrás, né, quando você volta para sua casa, você está cometendo outras coisas, não dá. Você perde o tempo e eu também perco o meu tempo. Todos nós perdemos o tempo. E aqui Samuel ele responde, ou melhor, Saul responde a Samuel aquilo que muitas pessoas estão respondendo. Eu cumpri a risca. O Eterno abençoa, seguir à risca as instruções do Eterno, mas cumprir à risca o detalhe do detalhe do detalhe, Samuel. Nada da Samuel, olha, eu te falo uma coisa, todos os bebês, mas ninguém sobrou. O pior é que ele foi mais fácil matar o bebê do que pegar o gado, né? É impressionante. Pessoas assim que não falam, não são sinceros. Samuel perguntou, então o que é isto que eu estou ouvindo? Esse balido de ovelhas e esse mugido de bois. O que é isso aqui que eu estou ouvindo então? Você está me escondendo o quê, Saul? Você não sabe obedecer ordem simples, Saul? Quantas vezes eu tenho que falar a mesma coisa com você? Saul respondeu, são apenas alguns despojos. Agora eu quero que você traga hoje para a sua realidade. Eu não falei para você mentir, para você parar de mentir, para você parar de pecar, para você parar de cometer esses atos imorais. Não, rapaz, mas só foi essa mentirinha, porque assim, eu precisava dessa venda. Não, eu só disse que eu estou chegando. Sabe aquela coisinha pequena? Mas eu nem saí de casa. Não, eu já estou a caminho, estou chegando. Quem já cometeu essa atrocidade? Quem já falou, olha, eu não estou, hein? Não fala que eu não estou. Fala que eu estou chegando. Não, fala que assim, fala que eu estou doente. Fala que o pneu furou, fala que o cachorro comeu minha prova. Fala qualquer coisa, rapaz. Fala que eu só estou comendo verduras e legumes. Foi nutricionista. Eu achei engraçado um episódio, né, que tem episódio daqueles quilos mortais, né? E o doutor chegou e falou, olha, depois de 2 semanas era para perder, era para cumprir a dieta certinha, né? Ele passou a dieta, passou tudo a condição para essa pessoa fazer. E aí, ele chegou, o médico disse, como você está 10 quilos mais gorda, né? Você está mais obesa, está mais gorda, e era para você ter diminuído.
Aí ela falou, é água. Ele falou assim, só se você beber uma caixa d'água. Só se você bebeu uma caixa d'água. Porque a pessoa ela fala que é líquido. Pelo amor de Deus, gente, a balança não mente. Os números não mentem. Né? Eu falava recentemente com uma pessoa e eu disse, tira o sentimento desses números. Os números não têm sentimento. Se a pessoa não está dando resultado, está aqui. Ó, os números falam por si. Não é o que a pessoa fala. É o resultado dela, que já está falando por ela. Ela pode falar de projetos, ideias. E daí, se não dá resultado, o que a gente vai fazer? O que adianta você falar? Só são alguns despojos, Samuel. Você está sendo, você está sendo muito ortodoxo. Samuel, você está errado, você não está olhando o meu lado. Repita comigo, não tem o meu lado. Só tem o lado de Deus. Não adianta. Deus ele fala de integridade a todo momento. Deus quer um povo por inteiro. Deus não aceita 99. 99 é 0. Então não adianta você falar, são apenas alguns despojos. Os soldados ficaram com alguns dos melhores bois e ovelhas, mas é para oferecer o sacrifício ao Eterno. Samuel, você não quer que eu faça os sacrifícios? Samuel, você não quer que eu preciso manter meu casamento, eu não posso falar a verdade para minha esposa, eu não posso falar a verdade para o meu marido. Não, eu estou cumprindo a aliança. Você sabe quando você pega o certo e faz errado, e pega o errado e faz o certo? Muitas pessoas escondem do marido e da esposa simplesmente porque tem medo de acabar com o casamento, mas se o seu casamento está baseado na mentira, o seu casamento já acabou. Amém, pessoal? Porque nada neste mundo se sustenta na mentira. São bases frágeis. Então, quanto antes eu resolvo, quanto antes eu confesso, quantas vezes a gente já viu cultos que a bispa fala, olha, esse é o momento de você confessar, de você falar, e as pessoas vão deixando para depois, mas o portal da graça, da misericórdia foi aberto no dia. E a pessoa não fala, ela continua segurando. E o que acontece? Quando chegar perto, você está ouvindo os mugidos de boi das ovelhas. Porque não dá para esconder o pecado. O pecado sempre vai ser ouvido por ouvidos santos. Deus sempre vai ouvir, porque o pecado grita. A desobediência grita. Tem pessoas que não entendem e jogam fora uma vida, um reinado de glória. Gerações e gerações de glória por causa de ovelhas e bois, por causa de miséria. Infelizmente. E está aqui, Os soldados ficaram com alguns dos melhores bois e ovelhas para oferecer sacrifícios ao Eterno. Mas destruímos o restante, em cumprimento da santa condenação. Então, assim, Samuel, foi isso aqui, mas é para o Eterno, é só para eu manter essa situação, só para eu manter assim, a condição, né, para eu manter esses soldados aqui. Você tem que me entender. O que Deus, Ele responde a nós quando nós continuamos tentando enganar a Deus? Samuel interrompeu. Chega, vou contar a você o que o Eterno me disse essa noite. Saul respondeu, vá em frente, conte-me. Samuel disse, você não era nada quando foi escolhido. Deixa eu te lembrar de onde eu te tirei. Deixa eu te lembrar de onde eu te resgatei. Deixa eu te lembrar qual é o buraco que você estava. Você não era nada, repita comigo, eu não era nada. A realidade é sempre essa. Sem Deus nós não somos nada. Então eu não era nada quando fui escolhido e sabe disso. O Eterno constituiu líder. Você não era nada, o Eterno te escolheu e ainda no dia da sua posse você estava escondido nas malas. Eu estou dando um up aqui no discurso dele aqui. E você se tornou rei sobre todo Israel. Depois o Eterno enviou você para cumprir esta missão. Então vamos lá.
você não era nada. Você não era nada, o Eterno constituiu você líder, porque nem liderança você era. Você não era nada, você não era líder. Deus te deu uma notoriedade e te fez líder. Você se tornou rei sobre todo Israel. E depois o Eterno enviou você para cumprir repita comigo, essa missão. Com a seguinte ordem: vá e submeta esses pecadores amalequitas à santa condenação. Ataque-os até que tenha exterminado todos eles. Agora me diga, por que você não obedeceu ao Eterno? Por que tomou todos esses despojos? Por que cometeu esse erro sabendo que o Eterno está sempre, repita comigo, está sempre observando você? Olhe para essa pessoa e diga, o Eterno está sempre observando você. Então eu posso não ver. O seu marido pode não estar vendo. A sua esposa pode não estar vendo. Você pode esconder até do seu cachorro, do gato e do papagaio, mas Deus está vendo. Sempre Deus está observando você. Então não adianta falar que está fazendo tudo se você não está fazendo. Porque Deus não divide você com ninguém. E a sua desobediência está dividindo. A sua desobediência está dividindo você. O que a Bíblia diz aqui, ainda em Mateus 7, 26. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer o estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia. Quando for atingida pela tempestade e pelas ondas, ela desmoronará como castelo de areia. Efésios 4,16. Repita comigo, chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinho que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conhecemos toda a verdade, proclamemos em amor a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo que fazemos. Ele nos mantém juntos, sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Chega de ser criança, chega de ser instável, chega de ser bebezinho. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pode ser, vem de Deus. Para de enganar, para de ser instável. Aqui, ele está falando, para de ser instável, porque muitos ainda estão sendo instáveis, estão cometendo atrocidades. Continua para mim. Depois o Eterno enviou para cumprir essa missão com a seguinte ordem: vai, submeta esses pecadores amalequitas a santa condenação. Continua. Obedecer a ele é melhor de qualquer aparato religioso. Presta atenção, Senhor. Obedecer a Deus é melhor do que qualquer aparato religioso. Desobedecer ao Eterno é pior do que praticar o ocultismo. Você já parou para pensar isso? Desobedecer ao Eterno é pior, é pior que praticar o ocultismo. Essas religiões, que vão colocando, não quero falar nomes aqui, mas depois pesquisa um pouquinho. Desobedecer ao Eterno é pior do que praticar o ocultismo. E mais, continua. A presunção perante ao Eterno é pior do que idolatrar os ancestrais. Sabe, uma das coisas, quando nós pegamos aqui, como nós pegamos aqui, a presunção, opinião ou julgamento baseado em aparências ou indícios. Você não pode achar e presumir o que Deus quer. Você já tem uma ordem do que Ele está exigindo de você. E as pessoas estão achando que é isso aqui que Deus quer, presumindo, ao invés de ficar com a ordem anterior que já foi dada. E devido a uma outra situação que hoje você está vivendo, muitos estão presumindo aquilo que Deus quer. E a Bíblia diz o quê? Volta aqui o versículo.
A presunção perante ao Eterno é pior do que idolatrar os ancestrais. Já que você rejeitou a ordem do Eterno, ele rejeitou o seu reinado. Simples. Se nós rejeitarmos o Eterno, ele vai rejeitar aquilo que ele tem conosco. E muitas pessoas não estão vendo isso. Todos os dias, em coisas pequenas, que até justificáveis, você está rejeitando o Eterno. E Deus não está aceitando isso. Isso é uma instabilidade. E continua, vamos continuar. Saul finalmente confessou: eu pequei. Fiz pouco caso das ordens do Eterno e das suas instruções. Este é o problema. Olha o tanto de tempo que Saul está roubando de Samuel. Olha quanta energia e esforço Saul está fazendo para manter a sua mentira. E as pessoas ficam fazendo isso, roubando o nosso tempo e mantendo as suas mentiras. Ao invés de entender que Deus já sabe as suas intenções e motivações. Ele já sabe o que realmente você fez. Ele já sabe o que realmente está oculto em sua vida. E por que que as pessoas ainda seguram tanto? Atrasam a vida, perdem todo um projeto que Deus tem com elas, simplesmente porque não obedecem ordens simples. Quando ela vê, não tem para onde eu correr, eu confesso. Pronto, eu pequei. Está aqui, está aqui. E de verdade, precisava confessar. A ovelha já estava lá, o boi já estava lá, estava tudo exposto. Estava tudo claro. A ordem foi clara. E as pessoas ficam empurrando, ficam tentando nos enganar, não entendendo que você está se enganando. Quantas pessoas vêm falar para mim, tem que conversar tantas coisas comigo, e muitas vezes eu já percebo no início, essa pessoa está querendo somente me manipular. Eu falei, vamos ver até onde ela vai. As pessoas querem ainda fazer isso. E não entende que nós estamos buscando o discernimento espiritual, porque a Bíblia diz que aqueles que são espirituais discernem as coisas espirituais e as carnais, mas o carnal não discerne as coisas espirituais. Amém, pessoal? Então você precisa ser espiritual, para você discernir tanto o espiritual, tanto o carnal. Fiquei mais preocupado em agradar ao povo. Quantos estão se submetendo a uma vergonha, a uma humilhação, porque ainda estão buscando o amor de pessoas. Estão ainda dependentes de imagem, estão escravos de uma imagem que criou, de um personagem que construiu. Você precisa agradar a Deus. Porque se você agradar a Deus, as pessoas vão ter que se submeter a você. Fiquei mais preocupado em agradar ao povo. Repita comigo, fui influenciado pelos outros. O que o Espírito Santo hoje pergunta a você? Quais as influências que você está sofrendo de outras pessoas? Quais as mentiras que você está escolhendo ao invés de ficar com as verdades? Quantos estão sendo influenciados pelos outros, ao invés de ser influenciado 100% por Deus, pelo Espírito Santo? Estão se acovardando, estão se humilhando, estão se submetendo a vontades, a desejos, a pessoas, a filhos, a marido, a esposa, ao dinheiro. Estão sendo influenciados. Porque você pode falar, bispo, eu não estou sendo influenciado. Se você está numa roda de amigos, está num lugar que não era para você estar, com pessoas que não estão sendo influenciadas, então você está sendo influenciado. Porque ou você influencia, ou você é influenciado. Ou você molda, ou você é moldado. Ou você lapida, ou você é lapidado.
Amém, pessoal? Próximo. Peço que você perdoe meu pecado, segure a minha mão e me conduza até o altar. Eu já vi pessoas fazer esse mesmo pedido, parecer, não tão igual, mas bispo, eu preciso agora que você ore comigo, que o Senhor venha me perdoar. Conversa fiada, não quer nada disso. São pessoas agora dependentes de imagem, estava com medo, Saul estava com medo de agora ser rejeitado pelas autoridades. Pessoas ainda que estão aqui, mais preocupadas com a imagem, dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro de casa. Não querem ir adorar a Deus. Segure a minha mão e me conduza até o altar para que eu possa adorar o Eterno. E agora a gente vai ver a verdade, continua. Mas Samuel disse, não posso ajudar você nisso. Você rejeitou a ordem do Eterno. Continua. E agora, o Eterno o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel fez menção de sair, Saul agarrou-se à roupa dele, a sua vestimenta sacerdotal, rasgando um pedaço. Samuel disse, o Eterno rasgou de você o reino e entregou ao seu próximo, um homem mais qualificado que você. E aqui a gente fala de coração. O Deus de glória de Israel não mente e nem vacila. Ele cumpre tudo que ele diz. Saul insistiu, reconheço que pequei, mas não me abandone. Ajude-me com a sua presença diante dos líderes do povo. Está vendo? A realidade sempre aparece. O que ele queria era manter uma imagem de espiritual. Manter uma imagem que ainda Samuel estava com ele. Nós precisamos buscar todos os dias agradar a Deus. Nós não podemos viver essa vida vazia, essa vida dependente de imagem, somente querendo parecer espiritual ao invés de ser espiritual. A energia que você deposita em parecer, você podia depositar em ser, em viver na verdade. Mas o problema é que muitas pessoas depositam essa energia em parecer porque ainda querem dividir um pouco do mundo, um pouco de Deus. Um pouco da verdade, um pouco da mentira. Um pouco da santidade, um pouco da imoralidade. Um pouco da generosidade, um pouco da avareza. Um pouco de Deus, um pouco do diabo. Não se divida. Chega de viver uma vida dividida. Não pense que receberá alguma coisa, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Deus não quer um povo dividido. A Bíblia diz que um reino, uma cidade e uma casa não subsiste dividido. Você não pode viver uma vida dividida. Você não pode parecer que o seu casamento está a mil maravilhas, mas não está. Você não pode parecer que o seu financeiro está a mil maravilhas, mas não está. Nós precisamos viver na nossa realidade, na nossa verdade. E muitos investem tanta energia em manter uma pose, e Deus está destonando, ou melhor, destronando os tronos que você está levantando. Não seja como Saul. Além de desobedecer, corre para o Carmelo para levantar o seu monumento em honra a você mesmo. Como Samuel disse, nós não somos nada. Nós fomos escolhidos e se somos alguma coisa hoje, é porque Deus nos entregou. É porque Deus nos escolheu. É porque Deus nos derramou e investiu em nossa vida. Então hoje é o dia de você viver essa integridade e arrancar toda a divisão da sua vida, toda a divisão da sua casa, todas as mentiras que até hoje você estava cultivando, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza.
Eu quero que neste momento você feche os seus olhos e ouça a voz do Espírito. O que Deus está falando com você hoje? Qual é a hora da sua vida que ainda você está dividida? Deus está mostrando a cada um de nós que Deus quer um povo íntegro, um povo que anda na verdade, um povo que não vai se submeter a pressões, não vai desobedecer e ainda argumentar com Deus mentiras. Deus não quer saber dos seus sacrifícios. Deus quer saber da sua obediência, porque se você for obediente, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai sacrificar. E muitos ainda estão mantendo uma pose espiritual, ao invés de assumir a sua verdade, a sua realidade, porque se nós não trazer à luz as nossas trevas, se nós não realizarmos um diagnóstico espiritual, nós estaremos vivendo uma mentira. E ao final do mês, ao final do ano, eu sempre vou estar colocando a culpa em alguém. E sempre vou estar culpando alguém pelos meus fracassos, pelas minhas derrotas. E a grande realidade é que o culpado sempre é nós. Sempre o culpado será eu. Nós estamos apontando o dedo para tantas pessoas. Está apontando o dedo para os amalequitas, aponta o dedo para os soldados, aponta o dedo para Deus, falando que agora é para Deus, esse sacrifício é para Deus. E se esquece que Deus não pediu nada disso para você. Deus quer uma vida íntegra. Deus quer obediência. Deus quer que você arranque tudo aquilo que não faz parte dos projetos que Deus tem com você. Se for necessário amizades, se for necessário mudar o seu estilo de vida, Deus quer que você mude tudo, porque Deus quer mudar toda a sua vida. Deus quer mudar toda a sua história. Deus quer fazer um 180 graus na nossa vida e mudar toda a nossa descendência. Saul, ele não destruiu somente a ele, mas ele destruiu toda a sua descendência. Mesmo depois que ele morreu, a sua descendência pagou o preço dos atos que ele cometeu nessa terra. Então nós precisamos ter a ciência e a consciência que nada que eu faço hoje, que eu estou cometendo hoje, ficará comigo. Sempre alguém na próxima geração vai pagar. Ezequias viu a descendência dele pagando. Davi viu, por causa dos seus erros, a sua descendência pagando. Ele viu Aminon, Absalão, Adonias, o filho que Betseba tinha no ventre. Todos morreram. Ninguém vai ficar sem colher tudo aquilo que plantou. A lei da semeadura é uma lei real. E é a lei mais vigente nessa terra, para ímpio e para justo, para o crente e para o descrente, para o joio e para o trigo. Todos estão debaixo dessa lei. E o que nós estamos plantando hoje? Será que nós estamos plantando frutos da desobediência? Será que nós estamos plantando os frutos da injustiça? Porque tudo que eu plantar, eu comerei desses frutos. Tome uma decisão hoje e fala com Deus nesse momento, que eu não vou mais comer dos frutos da injustiça. Eu não vou mais cometer os frutos da desobediência. Eu não vou mais viver essa vida. Deus não tem isso comigo. Eu vou tomar uma atitude hoje. Eu vou resolver tudo aquilo
que eu não tinha resolvido. Faça como no final Saul fez, mas deveria ter feito no início. Ou melhor, ele já deveria ter cumprido no início. Mas muitos cometeram atitudes contrárias às ordens de Deus. Mas no final, ele disse: eu pequei. O filho pródigo, ele caiu em si. E ele viu que aquela vida não era para ele. Caso hoje você está vendo, bispo, eu pequei, eu errei, eu desobedeci a Deus, esse é o momento de você voltar. Esse é o momento de eu tomar uma decisão hoje. Eu não vou mais seguir com esta atitude, com essa decisão, acreditando que é só alguns despojos. Deus está falando, não importa a quantidade, se for 1 ou se for 100, você desobedeceu. Deus, ele não quer mais essa oscilação, essa instabilidade. Deus não quer mais que o velho homem domine sobre o novo homem, a nova criatura. Porque se atitudes contrárias ainda está tendo poder sobre mim, é porque eu não nasci de novo. Deus diz: deem frutos que mostrem o seu arrependimento. Será que nós estamos dando frutos que mostrem e demonstrem o nosso arrependimento? Será que realmente Deus é o meu Deus? Será que eu estou tendo somente um Deus? Será que eu estou sendo guiado somente por um Deus? Deus está fazendo hoje mudanças drásticas e Ele quer te abençoar. E essa palavra é de bênção, essa palavra é de arrependimento, essa palavra é para retornar a um padrão de integridade. Faça esse voto com Deus hoje. Decida hoje que você vai andar na verdade e nunca mais vai ser guiado por um padrão, essa duplicidade, esse padrão totalmente contrário ao padrão de Deus. Fale com Deus neste momento. Eu te amo, quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Limpa, Senhor, limpa o meu coração. Abre os meus olhos pra que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo, Deus. Eu quero mudar, eu quero ser igual a ti. Oh, tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Esse é o momento de nós fazermos um caminho de volta. Meu Deus, visita, meu Pai, a cada pessoa. Visita os corações, meu Deus. Tem corações hoje, Senhor, que podem ver, estão vendo as atitudes contrárias, divididas. Meu Pai, a instabilidade, a oscilação, meu Deus. Hoje eu creio, meu Pai, que esta palavra ela entrou mais afiada que uma espada de 2 gumes, dividindo a alma do Espírito, meu Pai.
meu Deus, dividindo, meu Deus, a medula dos ossos e julgando pensamentos e intenções do coração. Eu creio, meu Pai, em mudanças aqui hoje. Eu creio, meu Pai, em decisões sendo tomadas aqui hoje. Eu creio, meu Pai, num padrão Saul morrendo, meu Deus, e um padrão Davi nascendo. Eu creio, meu Pai, que o Senhor escolheu um povo qualificado, e aqui está este povo, um povo qualificado para o projeto, para o reino de Deus. E eu declaro que toda oscilação, que toda instabilidade que até hoje dominava os seus pensamentos, o seu coração, as suas palavras que saíam da sua boca, eu quero ordenar agora que todo demônio que até hoje tinha poder sobre você, tinha poder sobre a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu espiritual, o seu emocional, eu quero ordenar agora aquele que até hoje era escravo do diabo, que era tomado pelas vontades, desejos contrários àquilo que Deus tem com ele. Eu quero ordenar agora este padrão mentiroso, este padrão Saul, esta instabilidade, essa divisão, este espírito de mente dividida que até hoje tomou a vida desta pessoa, roubou a visão, roubou a mente, roubou as decisões, foi influenciado pelos outros, meu Deus, até hoje, meu Deus, essa falta de identidade, essa falta de coragem, essa falta de verdade, eu quero ordenar agora que todo espírito que tomou mentes, que está mornando, que coloca nesse sono, esta preguiça, esse cansaço, essa desesperança, em o nome do Senhor Jesus, e saia, saia, e saia, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, que todo espírito, meu Deus, que tomou a mente desta pessoa, meu Pai, como o próprio Samuel disse, meu Deus, que a desobediência, meu Pai, é pior que o ocultismo. Meu Pai, que esse espírito de ocultismo caia aqui hoje. Meu Deus, como Ele mesmo disse, meu Deus, meu Pai, que a presunção é pior, meu Pai, que a idolatria ancestrais. Que caia, meu Pai, esse espírito presunçoso da vida dessa pessoa. Eu declaro caindo por terra hoje na tua vida. Eu declaro caindo por terra na tua vida. Eu declaro hoje caindo por terra este padrão presunçoso, mentiroso, este espírito de ocultismo que gera essa desobediência, essa adoração a deuses que até hoje tomou a sua vida. Eu declaro que caia por terra hoje. Não tem mais poder sobre você. Não tem mais poder sobre a sua família, não tem mais poder sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus. A partir de hoje, você está livre, declara que você está livre, este padrão de desobediência cai por terra hoje, essa instabilidade, essa oscilação, essa vontade de mentir, de enganar, de parecer espiritual, a partir de hoje caia por terra hoje. Coloca a mão na sua cabeça e diga que este padrão mentiroso, que até hoje ainda mantinha alguns despojos, algumas coisinhas que na sua visão era coisinha, e ainda este padrão de você acreditar, como o próprio Saul, eu estou cumprindo a risca, essa mentira, essa dependência de imagem, caia por terra hoje. Declara que você está livre. Eu estou livre deste padrão mentiroso. Eu declaro integridade, eu declaro verdade, eu declaro retidão,
Eu declaro, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. A minha vida é santa. Eu declaro que na minha testa está escrito santidade ao Senhor. Eu declaro santidade ao Senhor. Eu declaro santidade ao Senhor. Eu declaro que eu estou livre dessa mentira. Estou livre dessa dependência de imagem, dessa insegurança, essa falta de identidade. Eu quebro da minha vida essas crenças mentirosas que roubavam a minha vida, essa dependência de amor, buscando sempre o amor das pessoas, cai por terra hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro você livre, você está livre a partir de hoje. A partir de hoje você está livre. Nada mais tem poder sobre você. Você vai cumprir a risca, mas a verdade, a palavra de Deus, que é direcionada a você, você não vai mais ficar escondendo. Você não vai mais viver essa mentira. A partir de hoje ela cai por terra, essa mentira. Você pode ter vivido padrões ancestrais religiosos demoníacos, mas a partir de hoje cai por terra. Esse padrão religioso que você vivia até hoje, cai por terra hoje. Essa mentira, esse medo de não ser honrado entre os irmãos, este medo de Saul, pega na minha mão e me leve até o altar, esta manipulação desgraçada, caia por terra hoje. A partir de hoje eu sou livre, eu sou uma pessoa livre, verdadeira. Eu não vou mais ser guiado pelas minhas vontades e bem pelos meus desejos. Eu vou buscar pessoas que podem me ajudar mais espirituais do que eu. Mais espirituais do que eu. Eu vou procurar ajuda, eu não vou mais ficar me juntando a pessoas que não agregam na minha vida. A partir de hoje, eu vou ter essa humildade para pedir ajuda. Feche os seus olhos, mantenha os seus olhos fechados. E começando agora, se você vê, fala: bispo, eu vou começar agora e já vou romper. Eu quero pedir uma oração para uma liderança que pode me ajudar em oração. Levanta as suas mãos que essa liderança vai ajudar você. Você fala: bispo, eu preciso de uma oração, eu não estou conseguindo sozinha. Eu preciso de uma oração, porque a partir de hoje, eu não quero mais ser escravo, eu preciso de vitória. Eu preciso sair desse lugar baixo. Eu não quero mais viver assim, eu vou pedir ajuda. E eu vou obedecer às ordens que o Samuel dessa geração, das pessoas que estão como a liderança espiritual, pode me ajudar. Eu hoje estou pedindo ajuda, eu preciso de ajuda, ore por mim aqui, ó. Levante a sua mão, que o obreiro vai orar por você, um pastor vai orar por você. Sem medo, não precisa ter medo. Você fala: bispo, eu não estou conseguindo. Pronto. Chega com essa dificuldade, esse orgulho. Quantos ainda estão vivendo por um padrão, por uma imagem? Você vai declarar e você vai falar: eu quero libertação, eu preciso de ajuda. E eu tenho certeza que Deus se agrada, porque a Bíblia diz: o humilde é exaltado e o orgulhoso é envergonhado. Então decida hoje: eu sou humilde e eu preciso de ajuda. Você fala: bispo, eu preciso de ajuda. Você fala: bispo, ora por mim, vem na frente aqui que eu oro por você. Você pode vir na frente que eu vou orar por você, mas você não vai sair daqui com o mesmo padrão. Chega de viver essa dependência de imagem, essa escravidão. Hoje é o momento de nós buscarmos a libertação. Meu Deus, meu Pai, que a partir de hoje, essa pessoa, Senhor, ela possa tomar esta decisão
Eu vou viver uma vida íntegra. E tudo que precisar confessar, e tudo que eu precisar falar, tudo que eu precisar revelar, eu vou fazer. Porque eu preciso de bênção. Eu preciso de vitória. Eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus. Meu Deus, visita cada coração, Senhor. Visita o nosso povo. Visita a igreja, Senhor. Meu Deus, que hoje esse velho homem, essa velha criatura, possa estar sendo enterrada hoje aqui. Que esses padrões possam estar sendo enterrados aqui hoje. Eu declaro que padrões antigos, padrões até mesmo de ancestrais, esse padrão religioso, mentiroso, cai por terra hoje. Eu declaro, meu Pai, um povo verdadeiro, um povo cheio do Espírito Santo, um povo cheio do Espírito Santo, tomado de verdade, tomado de poder, tomado de glória, tomado de graça, tomado de unção. Seja tomado por unção, pela unção que vem de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo neste momento. Eu declaro você cheio, tomado pelo Espírito Santo. E a partir de hoje livre, permitindo-se ser conduzido por Deus. Eu declaro você totalmente livre e sendo conduzido por Deus a partir de hoje. A partir de hoje, seja livre e totalmente conduzido por Deus. Eu declaro que este padrão hoje está sendo enterrado. E hoje, padrão Davi está sendo estabelecido. Receba este padrão Davi. Seja qualificado pelo Espírito Santo hoje para ter um reinado de vitória, uma vida vitoriosa, que este padrão Davi seja estabelecido na tua vida, nesta noite, desta quarta-feira, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, e eu declaro que a partir de hoje você vai dar um salto, você vai estabelecer este padrão verdadeiro, honesto, essa identidade totalmente alinhada com Cristo. A partir de hoje, você está fincando as suas estacas na palavra de Deus, e não mais será guiado, levado pelas circunstâncias. Você não vai mais querer voltar àquele padrão que os despojos roubavam a sua eternidade, roubam a sua vida. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, que aonde você tocar, venha prosperar. Eu declaro, meu Pai, que cada pasta e cada foto, meu Pai, que foi colocada aqui hoje, nesta casa firme, eu declaro, meu Pai, os projetos sendo materializados, concretizados, realizados, os projetos do nosso painel, meu Pai, extraordinário. Meu Deus, eu declaro governadores distritais se levantando, meu Pai, para assumir áreas, meu Deus, carentes na igreja, pessoas assumindo áreas na igreja, se levantando como grandes autoridades espirituais, que abraçam, meu Deus, os projetos, que aceitam os desafios, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, eu quero abençoar, meu Pai, todos os documentos que foi deixado na segunda-feira, meu Pai, aqui nos Eliaquins. Eu declaro, meu Deus, vitória, meu Pai. Nós oramos, meu Pai, na madrugada de terça-feira, o Senhor sabe. E nós declaramos, meu Deus, esses documentos, esses projetos materializados, concretizados, realizados. Eu declaro, meu Pai, vendas, contratos, negociações, diagnósticos médicos contrários caindo por terra,
sentenças, meu Deus, judiciais caindo por terra, o nosso povo sendo favorecido em tudo. Eu declaro, meu Pai, desde os cartões, o cartão de visita, até, meu Pai, documentos, situações, meu Pai, na justiça, inventários, meu Deus, até mesmo negociações difíceis que foram apresentadas, fotos de familiares, meu Deus, cônjuge, esposa, marido, filhos, eu não sei, meu Deus, mas eu declaro, Senhor, respostas. Meu Pai, eu declaro respostas e definições. Eu declaro, meu Pai, que hoje é o dia da solução, meu Pai, o dia da resposta. Que ninguém, meu Pai, possa sair daqui do mesmo jeito que entrou. E que todos sejam favorecidos, abençoados, em nome do Senhor Jesus. E cada pedido, meu Pai, que foi colocado, meu Pai, nesta caixa, nós declaramos, meu Pai, respondidos, materializados e concretizados em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Continue falando e conduzindo a cada um de nós. Que cada um, meu Pai, hoje tome uma decisão. Hoje eu me comprometo mais com Deus. Eu vou estar nas reuniões, eu vou ocupar o meu lugar, porque eu sei que Deus vai cumprir as promessas, porque a Tua palavra diz, meu Deus, que Ele cumpre tudo o que Ele diz. Samuel disse agora. E ainda ele volta a repetir, ele voltou e falou, meu Deus, para Saul. Deus, Ele cumpre o que Ele diz, Ele não erra e Ele nem vacila. Ele cumpre tudo o que Ele diz, e se Ele disse que vai ser o melhor mês, o melhor ano da minha vida, então será, e Ele vai cumprir tudo o que Ele diz na minha vida, tudo o que Ele me disse, tudo o que Ele prometeu, tudo o que Ele declarou, tudo o que Ele derramou, tudo o que Ele despejou, Ele vai cumprir na minha vida. Eu saio desta quarta-feira, meu Pai, com a minha vitória em mãos. Aquilo que é meu, eu sou um povo abençoado. Meu Deus, tem um muro de fogo que Ele levantou, e eu vou viver o melhor ano da minha vida. Tocarei, verei, eu vou apalpar, eu vou tocar, eu vou testemunhar, eu estarei neste altar, glorificando o nome de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, e eu declaro que aonde você tocar ou pisar, que a bênção do Senhor esteja lá. Vai tocar e vai acontecer, vai pisar e vai ver portas sendo abertas. Eu abençoo a tua vida, a obra das tuas mãos, a planta dos teus pés, e eu concordo com todas as orações que foram realizadas nessa casa firme, e ainda será, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.